Voleibol na minha vida. Eu acompanho voleibol desde quando eu nasci, porque o meu pai era jogador de voleibol e por isso me inspirou nesse esporte. Comecei a treinar bastante para realizar meu grande sonho, ser um jogador profissional e ter várias conquistas. Criar histórias e soltar a imaginação. Na sala desta escola, da zona oeste de São José dos Campos, os estudantes viram escritores, aprendem a contar causos e a narrar os feitos da vida. E aqui, cada um também tem um tema preferido de leitura. Eu gosto de ler suspense. Eu gosto de ler suspense, mistério e terror. Eu gosto de ler terror e romance. Aventuras. Eu gosto de ler aventuras, suspense e terror. E a escola ainda estimula a leitura nas crianças de maneira lúdica. Aqui a missão é descobrir qual o objeto secreto escondido no baú que tem ligação com a história lida pelo colega. No final, a atividade vira brincadeira em sala de aula. A gente tem o projeto Baú de Ideias, que é um projeto onde a criança escreve uma história curtinha, baseada em alguma experiência vivida ou mesmo uma história inventada, e esconde um objeto secreto dentro do baú. Através da história, as crianças têm que descobrir qual é o objeto secreto. E para incentivar a leitura nos estudantes, essa prateleira sempre fica assim, lotada. E os responsáveis por produzir essas histórias podem estar mais perto do que a gente imagina. O Marcelo é escritor e é nesse espaço onde surgem algumas histórias que se transformam em livros criados por ele. Um dos livros do Marcelo chama Sonhos de Francisco, Contos do Vale do Paraíba. São 3 crianças que saem de Minas Gerais e conhecem a natureza. Para contar essa história, ele se transforma em seu mião e explora os sons dos animais. E as crianças tentam adivinhar. Em 2017 eu criei o Sonho de Francisco, porque eu unia 3 coisas que eu gosto muito, que é histórias infantis, é um pouquinho do Vale do Paraíba, como que é o Vale, eu amo o Vale do Paraíba, essa região, a gente tem serra por um lado, tem mar por outro, tem natureza, assim, floresta, então isso mexeu muito comigo, e eu coloquei isso na história, né? Isso trazendo tudo isso, essa beleza que é a nossa região. Então o livro fala um pouquinho dos animais silvestres que a gente tem aqui, como a onça, o tamanduá, a preguiça, então eu fui colocando isso dentro da minha história. E aí coloquei 3 crianças que estão conhecendo a natureza, que eles são mineiros, porque aqui nós somos povoados por mineiros. A missão do escritor e também professor de criação literária na Fundação Cultural Cassiano Ricardo é desafiadora: incentivar cada vez mais o surgimento de novos leitores. Esse é muito um desafio grande, né, da gente fazer com que a criança sinta gosto pela leitura. Então, isso depende muito do tema que a gente vai trabalhar com as crianças, quais são os personagens, né? Hoje está em alta esses personagens de heróis, toda criança gosta de heróis, Superman, Homem-Aranha, eles vivem isso. Mas a criança vive o personagem, né? Ela traz para a vida dela. Então, quando a gente cria um personagem, no meu caso, eu crio os animais, trago esses animais para elas se interessam, quer saber o que vai acontecer com o animal. Então eu às vezes coloco um suspense, e isso é um incentivo para a criança ler, porque ela vai querer a história, né? Ela vai querer entrar na história. E o Marcelo não é o único escritor do Vale do Paraíba que incentiva a literatura infantil. Quer ver só? Lulu quer brincar o livro de receitas contadas para toda a família. E essa é a história que a gente vai contar a partir de agora com a escritora Verônica e a filha Clarice. Vamos lá? Na cachoeira de suco de laranja ela vai descer, uma xícara só, não pode esquecer. A Lulu descendo na xícara. Quando a Verônica se tornou mãe, também virou escritora. A filha Clarice, de 3 anos, foi quem logo despertou esse desafio nela. Ela, então, uniu os momentos de cozinha ao lado da pequena com a vocação contar histórias. E o livro foi pura dedicação. Fez tudo à mão. Ela estruturou página por página, fez a parte gráfica e tirou do papel neste ano. Desde que eu tive a Clarice,
eu usei os meus desenhos para criar personagens com ela. E aí, conforme ela foi crescendo, eu fui contando histórias com ela como protagonista. E assim que eu percebi que ela tinha uma facilidade para aprender, gostava de participar, eu fui criando as histórias em cima do que a gente fazia no dia a dia. E aí foi assim que eu criei o livro de receita contada. Entendeu? Que é como se fosse um desafio de uma menininha que ela tem que conseguir os ingredientes para conseguir fazer o bolo com a mãe dela. Hoje a Clarice lê, conta histórias, brinca muito e faz a receita do bolo da personagem Lulu com a mãe. E agora o desafio é levar esse estímulo a outros pais e filhos. É muito gratificante quando eu compartilhei para algumas pessoas ao meu redor, algumas delas são professoras e elas já colocaram na escola. E aí uma mãe pediu, né, você pode me dar uma cópia desse livrinho? Meu filhinho falou, né, eu tenho uma tia minha que ela dá aula em escola de criança e ela adorou a ideia. E eu acho que é importante também, porque às vezes os pais eles não sabem como ter esse contato do livro com os filhos, né? E de repente esse livro de receita seja mais fácil de uma mãe ou de um pai que gosta de cozinhar inserir também o filho nesse momento. O livro é sim transformador e nesse Dia Nacional do Livro Infantil, parabéns a eles e também a todo esse público e que essa parceria prospere ainda mais. Afinal, o livro proporciona momentos únicos na vida, como lembra a frase da sala de leitura da Escola de São José dos Campos: ler é viajar sem sair do lugar. Uma criança que lê, ela desenvolve a capacidade de concentração, de atenção, raciocínio. Uma criança leitora, ela vai ter uma escrita muito melhor, ela vai ter mais habilidades para a resolução de problemas. A leitura também trabalha questões emocionais. Então, uma criança pode experimentar e vivenciar o medo, a angústia, a alegria, a tristeza, a raiva, através de uma leitura. Como diz José Saramago, é uma forma da criança, do adulto, de qualquer um que lê, você está em outro lugar sem sair do lugar.